classes, os métodos aqui. Uhum. Gente, vamos falar de dois tipos de polimorfismo, tá? Vamos começar com o mais básico. Escreve aí na sua IA, né? Me dê um exemplo de polimorfismo sobrecarga de operadores. Me dê um exemplo de polimorfismo sobrecarga de operadores. Sobrecarga de operadores, exatamente. Pessoal, vou só rodar aqui, ver se funciona e já te explico por detalhes ali o que é polimorfismo para você ter condições de fazer a lista 009, né? Vamos lá. Quando não existia o polimorfismo, essa parte aqui, ó, quando não existia, eu teria que criar uma função chamada somar inteiros e a outra chamada somar números fracionários, números, né, quebrados, números com ponto flutuante, enfim. Então eu queria criar duas funções, dois métodos com dois nomes diferentes.
Isso lá na frente acaba dando um certo problema. Por quê? Porque quem vai usar a minha classe não sabe que para somar número fracionário eu preciso chamar de um jeito, para somar, né, aqui eu chamei inteiro e aqui eu chamei fracionário do mesmo jeito. Eu chamei do mesmo jeito, né? O mesmo nome. E não é normal, se nós estivéssemos nesse mundo aqui, e eu tentasse criar duas funções com o mesmo nome, eu não conseguiria, né? O que acontece aqui? Eu criei duas, eu poderia criar três, eu poderia criar uma que soma string, por exemplo, né? Uma que soma, eu poderia criar mais. Quem está chamando lá não quer saber, ele quer chamar e passar dois parâmetros e que esses dois parâmetros retornem a soma. Então isso facilita. Por que chama polimorfismo? Porque métodos com o mesmo nome reagem de forma diferente quando chamados. A ideia de polimorfismo, né? Polimórfico, várias formas, né? Mais de uma forma. Então, quando eu chamo somar e passo dois inteiros, ele sabe que é esse que tem que chamar. Quando eu chamo somar e passo dois doubles, ele sabe que é esse que tem que chamar. Posso criar um somar que passe um inteiro e dois doubles? Posso. Posso criar um outro somar que passe dois inteiros e dois doubles? Posso. Então, eu posso ir criando várias formas, quantas me der na cabeça, quantas eu precisar. Quer ver? Vou criar mais uma aqui, soma string. Professor, como assim soma string? Somar string em programação, a gente chama de concatenar, né? Então, ela retorna uma string e ela recebe duas strings. String A, string B. Fecho aqui, abro ali, return A mais B. Fechei. Vou fechar aqui. E vou vir aqui embaixo, e vou dizer assim, console, write line, do mesmo jeitinho que eu disse aqui, só que agora eu vou fazer assim. Olá. Não deu erro. Então, quer dizer, já está funcionando, né? Vamos ver se está mesmo. Vamos rodar. Então, a primeira dá 5, a primeira dá 4, a segunda dá 5 e a terceira dá Olá Mundo. Professor, mas que coisa maluca. É maluco, né? Mas vocês vão entender com o tempo que isso aqui tem uma finalidade maravilhosa, tá? Então, eu chamo somar, passo dois inteiros, ele sabe qual daquelas funções ele tem que chamar. Se eu passar dois pontos flutuantes, né, dois fracionários, ou se eu passar duas strings. E eu poderia ter 50 somar, né? Eu chamo do jeito que eu quiser, e para o usuário, para quem está usando a sua classe, para aquele programador mais novo que chegou e está usando a sua classe para programar, ele não precisa saber como é que isso funciona lá dentro, não interessa, né? Ele simplesmente chama e passa dois argumentos. Como é que chama isso, gente? Poliformismo? Hã? Como é que é? Desculpa. Certo. Entendi nada, deixa eu ver. Expandir. Não é expandir não, meu filho, é exibir. Exibir, ele só vai mostrar o valor da soma. Ele fez diferente do que a gente fez ali. Ele vai mostrar o valor da soma. Eu preferi mostrar o valor da soma aqui, dentro do próprio do void main. Ele fez diferente aí. Tá. Pessoal, dúvidas sobre isso? Então, nós já começamos a falar de polimorfismo. Pessoal, nós já falamos em encapsulamento, polimorfismo, abstração, né? Falar uma coisa, entender a outra. Para entender, como é que você faz? Pega uma lista de exercícios e faz, né? A 8 básica já está lá para você, se você não fez, está devendo, né? A 9 já não é tão básica, ela já vai dando, né, uma evoluçãozinha. E ela termina, os dois últimos exercícios da 9 estão aqui, né? Estão falando de polimorfismo. Fica faltando cobrir herança. Depois que a gente vê herança, professor, o que a gente vai fazer? Exercícios para fixar esses três conceitos, esses conceitos todos, né? Exercício misturado, vai ter uma lista 10, provavelmente uma lista 11, tá? E depois nós vamos falar de Windows Forms,
Windows Forms. O que é o Windows Forms? Você lembra do Windows Forms, né? Ele é mais gostosinho, né? Do que esse negócio aqui. Aham, o quê? É muito melhor, não é? Pois é, vou mostrar para vocês um exemplo de Windows Forms, só para a gente... Vou fechar isso aqui tudo.